colchão a gente já coloca o colchonete tipo caixa de ovo, que a gente fala. Só que hoje em dia a gente não recomenda aquele que é em forma de espuma. Não sei se vocês já viram. Sim. Aqui não tem como olhando assim, mas é como se fosse um colchonete que vem por cima espumado com um formato de caixa de ovo. Então esse a gente tem que colocar para evitar o atrito da pele do idoso com o colchão, para não aparecer ferida. Então por isso que é colocado o colchonete. E hoje em dia tem o colchonete inflável, que é o mesmo efeito dessa colchonete caixa de ovo, só que como ele é inflável, então ele de certa forma diminui o atrito da pele do idoso com o tecido. Né? Então tem que ter por quê? Porque senão a pele do idoso, pensa, a pele do idoso, como eu comentei na outra aula, na aula do sistema tegumentar, a pele do idoso vai ficar aqui, em total atrito com o colchão. Se não tiver alguma coisa que proteja, vai criar ferida. Sim. Assadura, né? Começa com assadura, e depois a assadura vai começar a ter uma ferida mais profunda. Né? Como eu falei para vocês, que infelizmente, vamos virar ele aqui. A maioria das vezes a ferida que vai ficar vai ser nessa região. Mas tem úlcera por pressão, justamente porque é onde vai ficar toda a parte do peso do corporal do idoso. Então o idoso vai ficar nessa posição praticamente o dia inteiro? Não pode, porque daí vai comprometer mais essa região e formação de ferida. Então o que a gente tem que fazer? Virar o paciente de 2 em 2 horas para evitar que ele tenha essas feridas por pressão, né? Que a gente chama tecnicamente de úlceras por pressão. Então essas úlceras por pressão elas surgem pela pressão do corpo em atrito com a cama o tempo todo. Então por isso que eu digo para vocês, cuidado do idoso, é deixar ele parado com o lençol bonitinho? Não. Isso é cuidar? Não. Então tem que movimentar ele de 2 em 2 horas, tá? Primeiro Vira cuidado. pro lado de lá, vira pro lado de cá. Isso, deixa deitado para cima. De lá, daí decúbito de novo e pro lado de cá. De preferência de um lado para o outro para evitar essa ferida. Entendi. Só que aí também tem outra questão. Se não virar ele, pelo menos de barriga para cima, um momento do dia, ao mesmo tempo que a pele dele fica íntegra, Sim. Então beleza, vocês não vão ter problema com ferida, vai começar a ter problema com parte pneumática. Porque aí como o idoso fica encolhidinho o dia inteiro, começa a juntar mais músculo no pulmão. Entende? Então, resumindo, tem que movimentar ele, não tem jeito. Dividir o tempo. Por isso que eu digo assim, mas o idoso acamado dá menos trabalho. Não. Se vocês forem fazer um trabalho bem feito, ele vai dar tanto trabalho como o idoso que precisa se movimentar. E na verdade até mais trabalho do que o idoso que se movimenta sozinho. Porque o idoso que se movimenta sozinho, então ele não vai ter risco de ferida, porque ele vai estar se movimentando. Porque por que aparece a ferida? Falta de movimento. O paciente não se mexe no caminhado sozinho e fica muito tempo nessa posição. Né? Então, o ideal é mudar barriga para cima, que a gente chama de decúbito dorsal. Então, o decúbito dorsal vira de decúbito lateral, depois vira de novo decúbito dorsal, vira de novo decúbito lateral. Eu aconselho que, por exemplo, na hora do almoço, que vocês levem a cabeceira, não sei se... Então, pessoal, por isso que a gente tem que ter essa ordem, tá? Para evitar a presença de úlceras, de escalas por pressão, tem que colocar o colchonete, né? O colchão inflável. Aí por cima, o lençol com elastiquinho para proteger o paciente em relação à temperatura que vai estar nesse lençol. E depois a gente coloca antes de colocar o cobertor, a gente vai colocar a travessa. Nessa cama não tem. Mas a gente precisa colocar a travessa. O que é travessa? Deixa eu colocar. Um lençol. Um lençol. Aqui, ó. A travessa aqui, ó. Isso. Travessa. Essa é a travessa. Só que a gente geralmente dobra no meio. A travessa, para que serve a travessa? Para movimentar o paciente quando ele estiver deitado. Então, o que eu vou fazer, gente? O melhor exemplo que eu dou não é com o boneco, é com vocês mesmo. Então, vou tirar o boneco e alguém vai deitar aqui. Tá bom? Porque ele tá mais sábio. Deita lá, Vilma, você que é pequena. Eu? Pequena e magrinha. Não precisa tirar os pelos, né? Isso. Não, né? Tá. Tira só que aqui. assim, primeira coisa, deixa eu pôr o travesseiro na nossa paciente. Acho que não precisa. Agora ela já tirou, já. Ótimo. A gente sempre... Isso. Vem um pouquinho mais pra cima. Eu vou pedir tua ajuda. Pode segurar aqui nas duas pontinhas da travessa. Eu vou pedir para você levantar o bumbum só pra gente posicionar melhor a travessa. Isso. E agora solta o bumbum, levanta um pouco o tronco. Vai. Pode deitar. Isso.
Então, ó, o ideal é que a travessa sempre fique um pouco abaixo Pra aqui do cima. travesseiro. Aham. O que a gente precisa, quais pontos que a travessa, que é esse tecido aqui, vai ter que pegar? Quadril e tronco, tá bom? Então, a travessa ela tem que estar entre quadril e tronco para a gente conseguir mobilizar o Parte paciente. mais pesada. Por exemplo, o pedido que você pega, pode afastar a cadeira de rodas, senão você vai atrapalhar. Tem que ser sempre em duas, Sempre professor? em duas, aham. 2, 3 e já, a gente levanta ela um pouquinho mais pra cima, tá? 2, 3 e... Ai, Ó, isso. Ó, então, quando a travessa, ela serve pra gente mobilizar o paciente. Sim. Então, por exemplo, às vezes o paciente quer, eu preciso colocar o paciente em decúbito lateral, mas ele sozinho não consegue. O que eu faço? Ó, eu já não consigo começar aí. Exatamente. Aí, por isso que eu digo, até que ponto ela tá justa. Puxa pra você e vira. Isso. Coluna, o que vocês têm que tomar cuidado? Né? Você é alta comparado aqui à altura da cama. Né? Então, o que você tem que fazer? Afastar a perna. Sim, ela não vai virar. Para não forçar a coluna. Melhorou, né? Isso. Tá? Então, a travessa a gente utiliza para virar o paciente ou para erguer ele para cima, erguer ele para baixo. Então, por isso, travessa, para auxiliar a gente na manipulação do paciente.